O que você faz para alcançar as metas propostas no trabalho? E o que significa se não conseguir cumprir? De acordo com os especialistas, se o profissional ver as metas de forma negativa, há algo de errado com ele ou com a empresa. Pois bem, quando elas são aplicadas, as metas devem estimular o trabalho e não causar o efeito contrário. A meta deve ser de responsabilidade de uma equipe, não apenas de um profissional. E para dar dicas de como lidar com elas, está aqui com a gente o consultor organizacional Antônio Neto. Bom dia, Antônio. Bom dia, Tiago. Bom dia, Sayonara. Quando é que estas metas acabam virando um problema, hein? Na verdade, as metas acabam virando problema quando elas não são bem estabelecidas. Quando elas são elaboradas, sem uma visão mais ampla, sem uma visão global, a empresa está tendo cuidado de olhar para fora dela, verificando as questões de crise, tendências de mercado, como é que está a concorrência, se aumentou, se reduziu, quais as perspectivas com relação aos desejos e necessidades de clientes. Então, ele deixa de olhar, enquanto líder, enquanto gestor, para dentro da empresa e passa a ver mais o mercado para daí sim trazer esta realidade para dentro dela. Não importa também dar as metas, deve fazer com que o funcionário entenda qual é a proposta dessas metas e se engaje naquele trabalho, né? Que haja sintonia entre todo mundo. Sim, Sayonara, diferentemente do que alguns gestores fazem, é não determinar a meta apenas por determinar. Ela tem que ter um fundamento. E por isso é recomendável que as metas sejam na empresa estabelecida com a equipe, para que todos deem a sua sugestão, sua recomendação e fiquem satisfeitos porque elas foram estabelecidas não para pagar duplicadas, mas sim para fazer bons negócios. O que a gente tem percebido muito, Antônio, é que é uma queixa, inclusive, de muitas pessoas que eu conheço, amigos, coincidentemente, que recebem metas e muitas vezes essas metas são difíceis de ser atingidas, ou seja, colocam uma meta que, na prática, eles sabem que vai ser difícil alcançá-las. Essa também é uma preocupação, colocar uma meta que possa ser conseguida, possa ser observada isso lá na frente. Isso. Na verdade, deve-se analisar onde está o problema. Se é na empresa, quando estabeleceu, ou se é no trabalhador, se é no funcionário, se é no vendedor. É interessante que para que a meta seja entendida como meta, ela seja exequível, ela seja realizável. Meta que não é realizável, não é meta. Então, se a meta for realizável e não estiver sendo compreendida e realizada, então tem que analisar as questões de mercado e questões também do funcionário, do trabalhador. Falando mais de uma forma específica, uma loja coloca como meta para o funcionário, para os vendedores, a loja quer vender 100 mil reais por mês e tem 10 funcionários, então 10 mil reais para cada funcionário é a meta. Mas normalmente ela só consegue vender naquele mês 70 mil. Então essa é uma meta que não é fácil de alcançar, porque quando chega no fim do mês, se o trabalhador não atinge aquela meta, ele não vai conseguir aquele percentual que foi oferecido pela empresa. Isso é uma meta que desestimula o trabalhador. Isso, certamente desestimula, mas poderá ser também que o não atingimento dela seja por falta de habilidade dos vendedores. Eles estão sendo treinados? Eles estão realmente se empenhando? Esses vendedores têm metas pessoais para fazer com que realmente a meta da empresa atinja? Porque se você estabelece uma meta para uma pessoa que não tem metas pessoais, para ele tanto faz vender como não. É aquela coisa, né? Para você exigir, sim, você tem que dar condições. Condições, exatamente. É fazer realmente um bom recrutamento, um bom preparo das pessoas para que elas entendam que deve crescer junto da empresa. A empresa tem a nota que os seus funcionários, que os seus gerentes têm. Agora, como é que esse funcionário, por exemplo, ao receber uma meta, ele diz, não sei se essa meta é atingível. Como é que ele deve chegar à gerência, à empresa e dizer, olha, isso que o senhor colocou aqui está difícil, porque o senhor observou que o mercado está assim, está Y, está X. Ou seja, como chegar a informar essa situação? Isso, é interessante que o profissional em vendas, quando fala profissional, entende-se ter competência. Então ele deve ter competência para debater com o seu gerente, debater com o seu líder e explicar melhor as dificuldades e entender a propositura da empresa. É preciso para isso ter coragem. E a pessoa competente tem mais coragem para este debate junto à gestão. Quando a gente fala de meta, para um profissional conseguir atingir aquela meta que a empresa passou para ele, é importante ele não ir só com as informações e com as regras da loja, mas ele pode ir adiante, ele pode também criar suas próprias regras,
contanto que ele consiga vencer essa proposta que foi dada pela empresa. Muito bem, Sayonara. Os atletas de Olimpíadas, eles gostam de superar a sua própria meta. Então, quando a empresa estabelece uma meta para o funcionário, para o vendedor, é interessante que ele busque vender, estabelecer a meta dele sempre acima, porque ele fica com uma folga, porque caso não consiga chegar na dele, ele chega na da empresa e continua empregável. Bom, algo que infelizmente se tornou meio que tradição, por exemplo, nós temos 12 meses, aí o funcionário atinge a meta durante 11 meses. Chegou no último mês, para completar o 12º mês, ele, por algum problema, acabou que não conseguindo. Aí o que acontece? A empresa esquece tudo aquilo que ele já fez ao longo do ano, e porque ele não atingiu essa meta no final do ano, ele é colocado meio que de lado, não observam esse passado positivo. O senhor concorda com isso? Isso, eu concordo sim. Na verdade, existe até com atitudes como esta, a desmotivação do funcionário, porque muitas empresas olham só a meta, o aspecto financeiro e esquecem dos valores que ele tem. Ele pode estar contribuindo também com a empresa, de repente, intelectualmente. Aí, de repente, se ele era algo positivo para a empresa, ele deixou de valer alguma coisa, né? Apenas por um mês, quando na verdade pode ter contribuído de forma intelectual, com sugestões, recomendações e valorizou muito a empresa. E isso é difícil de mencionar financeiramente, por isso que alguns gerentes acabam não entendendo este valor de alguns funcionários. É bom trocar de empresa quando o funcionário acredita que as metas que estão sendo impostas para ele são difíceis de ser alcançadas? Quando o profissional percebe que ele tem valor e que não está sendo reconhecido, é interessante que ele alce voos e procure a empresa adequada que reconheça o valor dele, ou que monte até o seu próprio negócio, ele tendo a competência, como diz alguns autores, passe a fazer mesmo coisas pequenas, mas que você sinta-se bem e que sinta-se valorizado. Agora, rapidamente, e quando a situação é contrária, quando o funcionário se acha incapaz de realizar essa meta? É interessante ele rever os seus conceitos e procurar se enquadrar, porque se ele não se sente bem, não gosta daquilo que ele faz e sente-se incompetente, é preciso ele procurar encontrar um lugar que ele realmente possa se sentir produtivo. A gente espera que essas informações, que essas dicas tenham ajudado as pessoas que estão em casa. Muito obrigado pelas suas informações. Obrigado a vocês. Doutor Neto, muito obrigado pelas suas informações. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia.